Eu sou Thiago Joca, eu faço Geografia aqui na USP e eu fiz intercâmbio no primeiro semestre de 2018 para a Universidade do Porto, para a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Eu já vinha tentando há alguns anos, através dos editais que a CCINT lançava, então eu acompanhava, via quais eram os pré-requisitos, sempre trabalhando também durante o curso para elevar a média ponderada, para isso me ajudar a conseguir o intercâmbio. E através de um edital eu passei por uma seleção interna na CCINT e posteriormente eu concorri com a Alcani, através da Alcani, e consegui a vaga de intercâmbio. E o que me motivou foi porque a Universidade do Porto é uma universidade muito importante a nível mundial e para o curso de Geografia ela é bastante relevante também e eu tinha bastante interesse na parte cartográfica. Com o resultado do edital, a primeira coisa que fizemos foi reunir as pessoas que tinham sido aprovadas e fazer um grupo no WhatsApp para a gente trocar informações. A parte do visto não é tão assustadora quanto parece, pelo menos para o caso português. Na página do consulado está tudo bem detalhado, de uma forma bem didática. Você gera um login, uma senha no site do consulado e você vai acompanhando o status do seu visto. A parte de moradia a gente também já estava se preocupando, eu e os meus colegas, mas a gente foi orientado a reservar um hostel lá e com reserva no hostel sair para procurar aluguel na cidade. Porque a gente foi orientado que essa seria a melhor forma de conseguir um bom quarto por um bom preço. E no meu caso específico, eu consegui alugar um quarto numa casa que tinha 4 quartos, ou seja, eu e mais 3 moradores, e que estava a 12 minutos a pé da faculdade. Também tem essa questão de ser um aluguel para menino ou para menina, é mais difícil encontrar para menino. Então era uma senhoria que ela alugava exclusivamente para meninos, sabendo dessa demanda de muitos garotos que não conseguiam aluguel. E eu pagava 140 euros pelo aluguel do quarto, que me dava acesso também à cozinha e a tudo, a máquina de lavar, a internet, fogão, micro-ondas, o aluguel contemplava tudo isso. E as contas eram divididas entre os 4 moradores. E eu, de 98 pessoas com quem eu tive contato que foram de intercâmbio para a cidade do Porto, eu era o que pagava o aluguel mais barato. Do aluguel eu pagava 140 euros mensais. Eles pedem um calção, via de regra. Eu dei um calção de 50 euros que eles me devolveram no final. Do gás, da luz e da água, eu acho que a gente pode colocar 20 euros. Com lazer eu gastava, vamos dizer assim, uns 10 euros. Com compras de supermercado, a compra do mês eu gastava no máximo 19, 20 euros. Então, assim, é importante mencionar que cada um tem um estilo de vida, cada um sabe como gasta, etc. Mas 200 euros por mês era um mês em que eu tinha gastado muito. Eu consegui, através de uma bolsa do programa Santander Universidades, que era uma bolsa no valor de 10 mil reais. Quando convertida, me deu algo como 3 mil euros na altura. Me foi suficiente, sim, mas eu tive que viver esses 6 meses num controle mesmo muito intenso e muito vigilante com as contas. Foi muito interessante para mim, para minha evolução, para minha maturidade, assim, lidar com isso, com orçamento. Eu levei só o dinheiro da bolsa. Eu ganhei as passagens aéreas do meu pai, então eu tinha o dinheiro da bolsa para me virar. E eu consegui me virar bem durante todo o período, mas sempre em alerta, sempre com muito cuidado, não gastando com coisas supérfluas. Tem a informação do PB4. PB4 é uma sigla que eles usam para um acordo entre o governo brasileiro e o governo português, em que qualquer cidadão brasileiro residente em Portugal, no caso de nós intercambistas, para fins de estudo, tem acesso à rede pública de hospitais portugueses como um cidadão português. Então, através do PB4, que é um documento que a gente faz aqui no Brasil, no Ministério da Saúde, é um processo extremamente rápido, fácil, nada burocrático. E esse PB4 ele serve como um seguro viagem. Então, lá você faz o uso de hospitais públicos como se fosse um cidadão português. Como brasileiro, digamos que eles já estão historicamente acostumados com a nossa presença lá, tanto para estudar quanto em questões imigratórias. Eu costumo dizer que eu não me senti em nenhum momento estrangeiro em Portugal. Eu sempre me senti em casa. Academicamente, existem algumas diferenças, principalmente na relação aluno-professor, que a gente aqui tem uma proximidade muito maior, uma certa liberdade. Os professores são extremamente respeitados, não que aqui não sejam, são extremamente respeitados lá também, mas eles não são tão acessíveis. Não só para nós, estudantes intercambistas, como para os próprios nativos, os próprios portugueses. Existe uma outra relação. Os portugueses, via de regra, são um pouquinho introvertidos, mas isso é meio que geral
do contexto europeu e que aos poucos eles vão convivendo com você, tem as aulas de campo, então você vai tendo um acesso, me empresta uma caneta, etc. E aí quando você faz essa força, esse esforço de ter contato com a pessoa, eles começam a dar acesso aos poucos. Então não é um processo tão rápido como aconteceria aqui, mas a partir do momento que você ganha essa confiança e que eles dão abertura para uma relação, é bastante interessante. Deixei realmente contatos assim muito importantes lá, pessoas muito queridas, e tenho contato até hoje com essas pessoas e algumas delas se tornaram amigos mesmo, tanto da faculdade quanto da cidade de fora. Para pleitear uma bolsa de estudos eu tinha que fazer um plano de estudos com as disciplinas que eu queria, eu precisava escolher pelo menos 3 disciplinas. Eu escolhi 3 disciplinas que chegando lá eu tive que trocar, porque elas eram oferecidas em outro semestre. E além disso, eles pediram que eu escolhesse mais uma. O processo de escolha das disciplinas é parecido com o daqui, quando a gente recebe um estrangeiro, então a gente pode assistir uma semana de aula para ver se realmente a gente quer ficar com aquela disciplina, se a gente realmente gostou do professor. O sistema de provas é bastante parecido com o nosso, é uma prova no meio do semestre e uma prova final. Existe prova substitutiva também. Existem as normas acadêmicas portuguesas, não é muito diferente do ABNT, então a parte acadêmica é bastante parecida. Se é mais difícil ou mais fácil que estudar na Universidade de São Paulo, eu acredito que todo aluno proveniente da Universidade de São Paulo tira de letra, assim, muito tranquilamente, qualquer disciplina na Universidade do Porto, pelo menos em geografia, não sei como funciona para os outros cursos. Eu acho que isso só reforça o quanto a nossa universidade é forte, o quanto a nossa faculdade é forte. Porque assim eu me saí muito bem lá, sem fazer grandes esforços, e eu estive em todas as disciplinas entre as notas mais altas. Eu acho que aqui somos muito mais cobrados do que lá no exterior. Então eu acho que para quem ingressou na geografia da USP, já tem pelo menos 2 aninhos de geografia USP, tranquilamente vai se dar muito bem lá na Universidade do Porto, mas é evidente, não pode relaxar, tem que se organizar, etc. Mas existe um ganho, porque eu estava lidando com outras metodologias, com outro aporte teórico, com outros autores, com outra bibliografia, então existe um ganho muito grande dessa parte. Mas eu diria que foi como se fosse um semestre comum na geografia, não foi nada excepcional. Fui com bastante medo, mas voltei mais tranquilo, mas foi um ganho, evidentemente, imenso. A parte de lazer, de viagens, assim, pós final do curso, com as notas já lançadas, quando eu estava mais tranquilo. Durante todo o intercâmbio, eu conheci bem a cidade do Porto. Eu fiz uma disciplina chamada Geografia do Porto, em que me colocou em contato com a cidade do Porto de uma maneira muito intensa, muito interessante, que mesmo os portuenses não têm. Com as aulas de campo, eu tinha muito acesso à cidade, aos arredores, às cidades vizinhas. E durante os finais de semana eu pegava um trem, às vezes ia para a praia, fazia uma caminhada, então eu sempre conheci muito bem os arredores durante o intercâmbio. No final do intercâmbio eu tive a oportunidade de conhecer a Inglaterra, a Bélgica, a França e a Espanha. Foi uma passagem um pouco rápida, através de Couchsurfing, então foi uma viagem de baixo custo, evidentemente, porque eu não tinha muito dinheiro para gastar, mas eu queria aproveitar a oportunidade, porque eu não sabia quando eu retornaria e se eu retornaria. As passagens são de baixo custo também na Europa, então nessa parte eu acho que as pessoas podem ficar um pouco mais tranquilas, porque viajar lá é bem mais barato, bem mais viável do que aqui, principalmente se você tem menos de 26 anos, que tem uma série de descontos, etc. Eu também consegui aproveitar bastante no final do intercâmbio, conhecendo um pouquinho mais da Europa. Para quem pretende pleitear uma vaga, eu aconselharia a tratar toda a disciplina como se fosse um TCC. Estude a fundo, vá bem a fundo, leia toda a bibliografia obrigatória, se esforce nos seus trabalhos para ter um bom rendimento e para esse rendimento te proporcionar pleitear uma vaga de intercâmbio. Esteja aberto a conhecer novas pessoas, esteja aberto a lidar com outras culturas. Isso parece um discurso um pouco clichê, mas é realmente necessário estar aberto para lidar com outros pontos de vista de modo coletivo. A gente chega de um outro contexto, temos uma história um pouco conflituosa, digamos assim, então chegue com calma, respeite as pessoas, saiba ouvir, saiba o momento de falar, seja educado o tempo todo. Observe o comportamento alheio para só então agir, para evitar de você fazer algo que possa ofender as pessoas. Conheça a cidade, conheça os arredores, se dedique às suas disciplinas.
Esteja em contato constante com a universidade aqui que você deixa. É importante manter esse contato para evitar algo. Caso você precise de ajuda, tem a quem você recorrer. Usufrua dos museus, dos parques, usufrua de tudo que é gratuito, usufrua de tudo que é oferecido para as pessoas menores de 26 anos, que existem muitos descontos. Usufrua da culinária, das festas, mas sempre muito atento ao seu propósito inicial, que foi estudar numa universidade estrangeira. Então sempre esteja bastante atento ao que acontece na universidade, ao que é cobrado de você, para que você volte com um bom retorno acadêmico, para que de fato tenha valido a pena. Então se distraia, mas não tanto, não se esqueça do seu propósito inicial, porque eu acho que é a intenção mesmo. Você vai vivenciar um intercâmbio acadêmico e que de quebra você viva a cultura, o momento, o clima, o país, enfim. Mas esteja muito atento ao seu propósito inicial, nunca se esqueça do seu propósito inicial.